Junta-se a nós André Moraes, especialista da Proteção Civil. Boa noite e bem-vindo. Bom, ontem já aqui antecipávamos aqui toda a situação desafiante em Coimbra. Hoje acabou por se confirmar este colapso do dique e agora um troço da A1 que acabou por ruir. Agora a grande questão é quando é que a água vai começar a chegar às casas? Bruna, obrigado pelo convite. A água vai começar a chegar às casas dentro em breve, porque vamos ter precipitação nas próximas 24 horas, pontualmente mais intensa na próxima noite, ou seja, mesmo daqui a 24 horas, inclusive. Vai haver descargas na mesma, a barragem vai continuar também a fazer descargas de controle, e isto vai ser um efeito que nos próximos dias vai continuar a ter impactos diretos naquilo que é o território da zona de Coimbra, como é óbvio, e estas imagens que nós estamos a assistir não é mais nem menos aquilo que poderá também existir em grande parte do território. Eu já falei até aqui na NAU relativamente a isto, são as infraestruturas, ou seja, nós temos hoje um grande número de infraestruturas que foram afetadas diretamente pela corrente direcionada pela precipitação e também para aquilo que são as escorrências do próprio terreno. E isto tem que ser muito bem identificado, estas infraestruturas têm que ser avaliadas e acho que o Governo fez muito bem em decidir que essas infraestruturas sejam, na verdade, avaliadas. Mas não podemos esquecer que as próximas horas também são impactantes para aquilo que é o aumento da zona de cheia e de inundação por causa da ruptura deste dique e, muito provavelmente, pela pressão que pode continuar a existir sobre os outros territórios onde também a montante e a jusante, neste caso até a jusante daquilo que é a barragem da Aguiera, pode ter esse compromisso. Há estimativa de quanto tempo é que a situação pode demorar a estabilizar ou quais é que são os próximos passos imediatos no local? Aquilo que vai continuar a acontecer é uma monitorização, mas não nos podemos esquecer que mesmo parando a precipitação vamos continuar a ter descargas de outros locais e vamos ter também o degelo da Serra da Estrela relativamente à neve que ainda existe e por muito que a gente ache que no fim de semana o tempo vai melhorar, vamos ter ainda dias intensos de alguma análise e monitorização e vamos passar muito tempo na recuperação porque há uma afetação bastante significativa daquilo que é o território e há uma afetação bastante significativa daquilo que são as infraestruturas principais. E nós estamos a falar pelo menos de uma, que é o troço mais, onde há mais tráfego a nível nacional, é a ligação privilegiada entre as duas grandes cidades de Portugal, não é? E isto faz com que o impacto seja direto no dia-a-dia e isto tem que ter uma análise construtiva relativamente àquilo que é o edificado e também os impactos que vai ter naquilo que é a saúde pública, porque estamos a falar de uma quantidade significativa e isto faz com que haja um compromisso técnico e um compromisso também relativamente àquilo que é a percepção das infraestruturas, porque nós não nos podemos esquecer que estas infraestruturas são infraestruturas críticas, estamos a falar de zonas de acesso e estamos a falar também de zonas onde normalmente temos uma grande quantidade de pessoas em movimentação, não só neste local em que a ponte ruiu e onde o dique também ruiu, mas estamos a falar de Coimbra enquanto cidade, enquanto concelho, que tem uma grande número de pessoas que faz a sua movimentação diária e isto pode-nos colocar aqui outra complexidade de atuação, porque muito provavelmente com o encerramento da A1, o fluxo de viaturas nas estradas secundárias, onde também haverá certamente impactos diretos. Por isso, a tempestade perfeita está feita, infelizmente, que é uma consequência direta de tudo aquilo que é o efeito cascata. Riscos naturais, riscos tecnológicos, um grande impacto sobre aquilo que é as infraestruturas. Nós, já aqui falei algumas vezes, que nós temos que olhar para as infraestruturas críticas e os viadutos, as pontes, como também outras infraestruturas, como a questão da rede viária nacional, são muito impactantes e são muito importantes. Não podemos nem devemos colocar em causa a vida de mais pessoas e a interdição da A1 foi só um pequeno exemplo daquilo que nós temos que fazer preventivamente até haver uma capacidade clara e objetiva de dizer que nós temos as infraestruturas devidamente controladas e potenciadas. Eu quero acreditar que estamos numa ótica de crescimento naquilo que é a prevenção estrutural,
e que estes eventos seguidos de depressões, de tempestades, e que depois faz esta complexidade que nos permita saber que planear e mitigar tem muito, muito a ver com aquilo que nós queremos fazer no patamar municipal. Muito temos falado nos últimos dias dos diques do Rio Mondego. Qual é que é a relação entre o padrão de chuvas recentes e a pressão sobre os diques do Mondego? Ou seja, há uma precipitação que não é normal nos últimos anos. Ou seja, estamos a falar que desde outubro até agora na zona de Coimbra choveram milhares de litros por metro quadrado, o que isto leva a uma pressão permanente e um solo completamente também saturado desde outubro. Ou seja, nós temos que perceber que tem chovido e nós costumamos dizer que é o inverno a ser inverno, mas há locais do país, como agora falando de Coimbra, em que a precipitação é constante e com grandes quantidades significativas daquilo que é a utilização do solo. E por isso esta pressão que é permanentemente tida sobre aquilo que são as estruturas que fazem a contenção e o encaminhamento deste tipo de águas, como é óbvio, fica ainda mais exposto. Agora, temos que perceber qual é a verificação destas infraestruturas, qual foi o planeamento também, a montante que foi garantido e perceber também se havia ou não uma verificação regular daquilo que era a estrutura destes diques e não só, porque dizermos agora que colapsou e porque chegou ao seu limite máximo, obriga-nos a pensar se com 15 dias de precipitação poderia ter sido feito as cheias controladas através daquilo que era a gestão a montante, através da APA da barragem da Aguiera, e com isso conseguir até controlar, havendo permanentemente cheia, é verdade, mas um controle significativo para evitar que agora tivéssemos uma situação que não sabemos muito bem qual vai ser o impacto para já direto e indireto sobre sobre o ruir do dique. Muito bem, obrigada por toda a explicação, André Moraes, e continuação de uma boa noite.